Gente, por que no Canadá? Por que não na Canadá? Why stable feminine and to masculine in Portuguese? If you're struggling with this, don't blame your brain. In Portuguese, gender is an ancient legacy that is intrinsically linked to the words themselves. And to understand how we got there, we need to look at how all this confusion began. Para entender isso, a gente precisa voltar uns 2000 anos e observar o latim, que é o pai do português. No latim não tinha artigo, não era o cão ou a rosa, era simplesmente canis rosa. Ainda assim, o latim fazia marcação de gênero nos próprios substantivos, e eles tinham 3 gêneros gramaticais: o masculino, o feminino e o neutro. Como é que é? No caso nominativo, os substantivos tinham terminações diferentes. Quando terminavam em a, como em rosa, com certeza era uma palavra feminina. Quando terminava em us, como em amicus, com certeza era masculina. E quando terminava em como em templum, era sempre neutro. E daí? Passado é passado. Nas ruas, o latim vulgar acabou desgastando essas terminações. As pessoas já não falavam mais aquele som final de cada palavra. E isso acabou fazendo o neutro e o masculino se transformarem numa coisa só. Por isso, até hoje, no português, o masculino plural, na maioria das vezes, é neutro. Seu doisinho! Do latim pra cá, muita coisa mudou. Mas com seres humanos é relativamente fácil. Se você conhece os artigos e os pronomes daquele idioma, você só precisa se preocupar em usar o que for mais adequado. Qual que é teu pronome? Pavoa! Mas e quando se trata de objetos? Como o gênero gramatical não tem nada a ver com o sexo real das coisas, cada idioma fez o que quis com aquilo que antes era considerado neutro. Eu mando sonho. O leite, por exemplo, em latim era neutro, lac. Em português e em italiano foi para o masculino, o leite e latte. Já em espanhol ficou no feminino, la leche. O nariz, que era feminino no latim, permaneceu dessa forma no espanhol, la nariz. Já em português e em francês migrou para o masculino, o nariz, le nez. Mas o mais curioso é quando nós comparamos famílias linguísticas. E o exemplo mais dramático dessa dança dos gêneros eu poderia dizer que são o Sol e a Lua. Para nós, latinos, o Sol é masculino e a Lua é feminina. Mas isso não foi um capricho de escolha de gênero para cada palavra. Isso vem da mitologia greco-romana. Para os romanos, o Sol é a personificação do deus Sol Invictus. A Lua era Luna, a deusa Diana. A gramática só abraçou a lenda. Eu tô passada, chocada. Na mitologia germânica nórdica antiga, é exatamente o oposto. A divindade que conduzia a carruagem Sol era a deusa Sol, ou Suna. Já a Lua era governada por seu irmão Mani. Por isso, na Alemanha, quem brilha com força feminina no céu é Die Sonne, a Sol, enquanto o satélite que vigia a noite com energia masculina é Der Mond, ou Lua. Tá bom, a história é ótima, mas você vai conversar com seus amigos daqui a pouco e não quer ficar debatendo sobre o Império Romano para decidir qual artigo usar na frente de cada palavra, né? Não. Então vamos esquecer de Júlio César por um tempo e pensar em 4 regras básicas que vão te ajudar a acertar em pelo menos 70% das vezes. A regra número 1 são das palavras que terminam com A. E aí você precisa ter bastante atenção na pronúncia, porque quando o A final dessa palavra é átono, ou seja, é aquele A mais fraco que você não coloca tanta energia na hora de falar, normalmente essa palavra é feminina. A mesa, a porta, a estrada. Mas quando esse A final é tônico, ou seja, mais forte, há uma grande chance de ser uma palavra masculina, como por exemplo, o sofá, o guaraná, o Canadá. A segunda regra também fala de palavras terminadas em A, mas você pode chamar de presente de grego. Estamos falando de palavras abstratas ou científicas que terminam em ma e vieram do original grego como neutras, mas no português se tornaram masculinas. Nesse grupo de palavras temos o poema, o drama, o idioma, o problema. A terceira regra são as palavras que terminam em ão. Como o final é o, muita gente acredita que são palavras masculinas, mas não. A grande maioria é feminina. A informação, a nação, a situação. É claro que existem exceções. Nós temos o coração, o pão. Então, a dica que eu posso dar para você é a seguinte: se for uma palavra abstrata ou que representa uma ação, aposta no feminino. Existe a chance de você errar, mas é bem menor do que apostar que é tudo masculino só porque termina em O. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Falando em palavras que terminam em O, vamos para nossa quarta regra, que é justamente esse grupo de palavras. Quando a palavra termina em O simples, é quase certo que essa palavra seja do grupo masculino. O livro, o carro, o mercado. Aposta no masculino que a chance de você acertar é muito grande. Você deve ter pensado em alguma palavra que termina com consoante, né? Mas não se preocupa, tem uma regra extra para você lidar com essas palavras. Palavras que terminam com R, S e L no singular, pode apostar no masculino que a chance de você acertar é altíssima. Como, por exemplo, o país, o Brasil, o amor. Tá pegando fogo, nosso amor. Me leva pra onde você for. Mas não precisa se preocupar em memorizar todas as regras de uma vez. Pega uma e vai praticando até se tornar natural. Depois você pega a segunda e assim por diante. Se você errar uma ou outra vez, não se preocupa, as pessoas vão entender você. Agora, se você quiser mais dicas práticas como essas, é só me seguir que eu tenho muita coisa para te contar.